Deus tem colocado no meu coração uma palavra nesses últimos dias, baseada lá em Gênesis, se você tem a sua Bíblia aí, capítulo 1, verso 3. E o texto ele diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. O que Deus disse para ser criado? Vamos lá, o que Deus disse para ser criado? E o que foi criado? Luz. Luz. A primeira coisa que Deus coloca aqui nessa terra, primeira atitude, a primeira ação de Deus ao criar o mundo, o que foi? Luz. A luz. Você tem dúvida que a luz, ela é importante? Você tem alguma dúvida que ter luz, um ambiente iluminado, ele não é importante? Quando eu começo a pensar nisso, eu falo, peraí, Deus, ele foi criar o mundo, certo? Deus, ele foi criar a terra. Deus, ele foi criar algo que era uma substância informe, não existia forma para aquilo, não existia comparação para aquilo. Então, quando ele vai criar algo, porque se tem alguém que pode criar algo do nada, esse alguém é Deus. Amém? Veja, Salomão diz que nada que está debaixo do sol é inventado, é novo. Aí você para pensar assim, mas como que a turma inventou a lâmpada? Como que a turma inventou o iPhone? Mas é que Salomão está dizendo assim, olha, tudo já está no espiritual que tem que trazer para a terra. Então Deus, ele pega algo do nada, porque ele é Deus, ele pega algo do nada, e ele fala assim, olha, haja luz. Então a primeira coisa que Deus faz é estabelecer a luz, a claridade. A luz, ela nos remete ao quê? A um ambiente iluminado. Ela nos remete ao quê? A um ambiente claro. A luz é isso, é ter clareza nas coisas. Então, quando Deus está falando isso, ele está trazendo um princípio para mim e para a sua vida. Ele não está simplesmente deixando algo a desejar ali, deixando, como posso dizer, simplesmente falando assim, ó, haja luz. Você concorda comigo que quando você vai construir uma casa, primeiro você faz o telhado? Não. O que você faz primeiro? Base. Por quê? Para sustentar a casa. Porque é o fundamental. Você começa a construir uma casa por quê? Pela base. Por quê? Porque é o fundamento. Quando Deus vai criar o mundo, ele começa construindo a luz por quê? Porque a luz é um fundamento iluminado. O ambiente precisava estar iluminado para aquilo que Deus iria fazer. O que eu quero dizer para você? Que toda a vez que Deus ele quer tratar algo na sua vida, ele ilumina. Como assim? Ele te traz à tona. Ele te torna claro. Tá entendendo? Ele te torna claro. Eu tinha um professor que ele dizia assim, está claro o que estava escuro? Ele dizia isso. É um negócio bobo, né? Mas é verdade. Está claro o que estava escuro, ou seja, vocês têm um entendimento daquilo que vocês não tinham? Toda vez que Deus ele quer tratar algo na minha e na sua vida, ele traz à tona. Ele traz a clareza. Traz a clareza de uma forma de exposição? Não, ele traz a clareza na sua cabeça. Ele traz o seu entendimento, aquela área que você precisa resolver. Por quê? A luz ela provoca algumas coisas, meus queridos. A luz ela provoca a percepção da imperfeição. Anote isso. A luz ela provoca a percepção da imperfeição. Você quer um exemplo? Quem aqui trabalha com venda de carros? Sei que tem algumas pessoas, o pessoal não veio hoje, não veio. Mas quem aqui tem carro? Quem aqui já levou o carro na chapeação? Já bateu o carro? Agora, agora tem um... Levanta as duas. Agora, eu não vou nem falar da chapeação, mas quem aqui conhece o martelinho de ouro? Quem aqui já viu um cara fazer martelinho de ouro no carro? Para quem não sabe, o martelinho de ouro é fazer algo
é trabalhar na lata do carro para não precisar pintar a lata do carro. Ou para não precisar usar massa que estrague a originalidade daquele carro. Então o que o pessoal faz? O pessoal faz um martelinho de ouro, que eu pensava, é um martelinho de ouro, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com ouro, mas é pela questão do trabalho delicado, enfim, aquela situação toda, para evitar que precise passar massa, condenar o carro, trocar pintura, enfim. O que acontece? O martelinho de ouro, quando o pessoal vai trabalhar, primeiro que é um trabalho delicado, geralmente, o que o cara que está trabalhando lá, o cara que faz o martelinho, que está cuidando da lata do carro, o que ele usa? Luz. Perto ou longe? Perto. Pertíssimo. Então ele pode estar no ambiente mais iluminado, mas ele tem uma luz, alguns do tamanho desse negócio aqui, que ele taca ela do lado da onde ele quer resolver. Ele deixa ela do ladinho do problema. Imagina que isso aqui é uma porta de um carro. Imagina que isso aqui é a porta de um carro. E ele deixa ela do ladinho da onde ele precisa resolver. Por quê? Porque ele quer trazer à tona o que está imperfeito. E aí ele começa a trabalhar. Ele começa a bater, trazer batida sem força, delicado. É um processo artesanal. Delicadinho, às vezes dá umas pancadas um pouco mais forte, mas à medida que a luz à medida que a luz está iluminando, ele está batendo até que ele chegue e olhe, opa, peraí, não tem mais sombra. Opa, peraí, tá perfeito o negócio aqui. No detalhe, trabalhando no detalhe, com uma boa iluminação, para quê? Para deixar o negócio perfeito. Deus, ele traz à tona na minha e na sua vida coisas que tem nos tirado de uma perfeição que Ele, Deus, colocou lá no seu plano original, na minha e na sua vida. Sabe, a luz de Deus na minha e na sua vida traz à tona coisas que parecem tão pequenininhas, mas que precisam de um detalhezinho, precisa de um ajuste, amém? Precisa você, opa, peraí, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Ah, mas não tem nada a ver. Gente, olha, se não tem nada a ver, peça. Não tem nada a ver. Entendeu? Ah, mas eu já resolvi. Não, mas se tá na tua cabeça, vai lá e pede. Ah, mas tá tudo certo. Olha, mas eu falava hoje, eu falava assim, eu tô andando numa pegada que assim, às vezes eu falo um negócio um pouco diferente que o que é pra falar, eu vou lá depois mando um WhatsApp, me perdoa pela forma que eu falei. Eu me perdoa, me desculpe por talvez eu ter pensado em ter sido grosso com você. Sabe, a gente precisa andar de uma forma onde nós possamos colocar a luz de Deus contra a nossa vida e nós não vemos imperfeições. Agora, eu confesso para vocês que é impossível nós sermos perfeitos. Agora, é possível nós sermos o mais transparente possível do plano de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala em Tiago, o texto eu gosto muito de dizer, quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. E é um texto que ele está falando assim, é como esse caderno aqui, ó, como essa folha aqui, certo? Essa folha aqui, ó, ela está fazendo sombra, você concorda comigo? Está fazendo sombra aqui, mas se eu colocar ela pertinho aqui, ela quase não vai fazer sombra. Por quê? Porque ela está tão perto da luz que ela se transforma em invisível. Sabe o que Tiago está querendo dizer? Esteja tão perto de Deus a ponto de você ser invisível. Esteja tão perto de Deus a ponto de você não aparecer, mas Deus aparecer em você. Amém? Nós precisamos andar debaixo dessa palavra. Nós precisamos andar debaixo de uma palavra de estarmos tão perto de Deus a ponto das pessoas não verem nós, mas verem Deus através de nós. Amém? Amém? Olha outro ponto interessante acerca disso. É que a luz, ela traz à tona a sujeira. A luz, ela traz à tona a sujeira. O exemplo do Paulo. Mas também, eu me lembro que toda vez que a mãe ia limpar a casa, quando eu era pequeno, e talvez muitos aqui passavam por isso também, ela abria todas as janelas da casa, pegava as cortinas, juntava tudo um lado, dava aquele nó na cortina. Quem fazia isso aí? Quem via a mãe fazer? Quem faz ainda? Pegava, dava aquele nozão, e eu lembro que eu ficava pensando, mas como que a mãe dá esse nó na cortina aqui, fica aquele nó enorme, eu ficava brincando. Mas gente, por que fazia isso?
abria todas as janelas, amarrava a cortina, ligava todas as luzes, um ambiente arejado, um friozão igual esse aqui que tava nem aí pro frio e o pau pegava lá com a vassoura pra limpar tudo. Porque a luz traz à tona a sujeira. Existem coisas que para serem limpas, não é simplesmente você ligar a luz. Existem coisas que para nós vermos, nós precisamos ter a luz ambiente, mas ligar a lanterna do celular para ver aquele cantinho lá que a luz não dá. Sabe, é aquele cantinho, aquele detalhezinho que nós precisamos ver. Sabe, eu tô aqui para te dizer que é naquele detalhezinho que Deus ele quer entrar hoje na sua vida. É aquele cantinho, um tempo atrás eu até usei esse exemplo. Estava em casa e eu estava de férias, se não me falha a memória, e eu resolvi limpar a casa. A Tata não tinha ido, e eu falei, vou dar uma organizada aqui na casa. E lá em casa nós temos um móvel de madeira, uma espécie de uma estantezinha, e aqui é madeira maciça, o negócio é pesado lá. Então assim, tava ali, e eu lá passando o pano, onde o padre passava. Não dá pra exigir muito, eu já tava colocando a casa em ordem, entende? Aí tava lá passando o pano onde o padre passava, de repente eu olho aquele móvel, e no cantinho do pé daquele móvel tinha uma sujeira. E aí o que eu fiz? Empurrei um pouco, o negócio é pesadinho, empurrei. Só que pro meu espanto, quando eu empurrei, no lugar dos pés daquele móvel, tinha a marca do pé de sujeira, tava impregnado aquele negócio. Eu falei, rapaz, a mulher não tá limpando aqui? Não tá limpando. Eu lembro que eu passei o rodo, não limpou. Passei mais, não limpou. O que eu tinha que fazer? Vocês estão limpando a casa, né? Vocês estão levando ali, né? Olha só, eu tinha que me abaixar, esfregar pra tirar a marca. Gente, a Tata lá de casa, eu acho que ela não fez isso de novo. Até dá pra conferir. Por causa que ela tem outras preocupações como funcionária. Eu, como dono, eu olho coisas que a minha funcionária ela não vê. Deus, como seu pai, mostra coisas para você que às vezes você não está tão preocupado como deveria estar. Deus ele te revela coisas que às vezes você está vivendo a vidinha tão normal e ele fala assim, olha, para e abaixa que aqui vai ter que esfregar. Para e resolve, porque daqui em diante, para eu derramar aquilo que eu tenho para você, você vai ter que resolver isso aí. Você vai ter que limpar essa sujeira. Você vai ter que limpar esse cantinho. Você vai ter que resolver essa situaçãozinha. Amém? Amém. Você está preparado para isso? Amém? 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 Queridos, a luz faz nós pensarmos em coisas que às vezes a gente nem pensava mais, ou nunca pensou. Você está diante de Deus, e quando eu trago a luz aqui, eu estou falando Deus na minha e na sua vida. Algo que era informe, quando houve uma palavra da parte de Deus, passou a o quê? Ter forma. Então a luz é Deus, é a palavra de Deus na minha e na sua vida. Ok? Então olha só, quando eu estou debaixo da palavra de Deus para a minha vida, eu passo a pensar em coisas que antes eu nunca pensei. Você nunca se pegou pensando, às vezes em alguma situação, que do nada vem na sua cabeça assim? Aí você começa a pensar, e às vezes você compartilha com alguém e essa pessoa fala assim, não, mas isso é loucura, é viagem isso aí. Quem aqui já passou por isso? Não, isso é doideira. Só que, meus irmãos, aquilo começa a tomar conta da sua cabeça. Até que de repente você está vivendo. Quem aqui já passou por isso? Sabe? Às vezes, eu queria trabalhar em tal lugar, assim, mas te vem assim, já pensou eu estar trabalhando em tal lugar? Daí fica aquilo ali na tua cabeça. Tu nunca tinha pensado. Já pensou, olha, já pensou como seria, tal. Assim, você pensar em algo. Sabe o que é isso? É Deus trazendo à tona o lugar que Ele quer te colocar. É Deus trazendo a claridade, o lugar que Ele quer te colocar. Olha que interessante, Davi, ele foi revestido pelo Espírito Santo ao quê?
a ser rei. Davi era rei, meus irmãos? Davi era do palácio lá do rei? Davi era da linhagem do rei? Não, mas Davi é empoderado pelo Espírito Santo a ser o quê? Rei. E depois de pouco tempo que ele é empoderado, que ele é um pastorzinho, ele é chamado a ser o quê? Aquele que tocava harpa na casa do rei. Por quê? Deus está falando assim aí, Davi, você está empoderado, agora eu vou te colocar no lugar que você vai ocupar, para que você veja que é capaz, para que você veja que é possível você ser rei, para que você veja que é possível você liderar essa nação. Deixa eu te falar, sempre que Deus ele quer te usar, ele traz à tona o lugar que ele vai te colocar, para que ele te mostre que você é capaz. Ele começa a te juntar com pessoas que às vezes estão vivendo aquilo que você quer viver. Ele começa a te conectar com pessoas, ele começa a levar você para lugares que às vezes é aquele lugar que você quer estar como um plano de vida. Porque ele começa a te mostrar, fala assim, olha, não é um bicho de 7 cabeças, não, é possível. Eu imagino Davi quando ele chega a Saul e ele começa a olhar Saul e olha assim, nossa, mas Saul é rei, eu não sou tão bobo assim não. Eu posso ser. Eu imagino Saul endemoniando. Porque ele foi lá por causa disso, porque Saul de tempo em tempo ficava endemoniado. Ficava numa situação, você pode imaginar aí, endemoniado, uma vergonha para a pessoa. Ele entrava em um estado de vergonha, um estado de assim, não ter domínio sobre aquilo. Agora eu imagino Davi olhando para toda aquela situação e falando consigo mesmo, olha, esse cara fiasquento, endemoniado, eu posso ser rei. Deus é comigo. Deus é comigo. Querido e querida, nós temos que andar debaixo dessa palavra. Agora nós precisamos entender o que Deus tem trazido à tona, a clareza, a luz na minha e na sua vida. Amém? Amém. Porque sempre que tem luz, o que é? Para iluminar, é para clarear, é para trazer à tona algo. Amém? Por isso que o meu e o seu desafio é olharmos para o alto, como o salmista diz, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá, é do alto. É de lá que vem o direcionamento para mim e para a sua vida. É de lá que vem o respaldo para as nossas decisões. É de lá que vem o revestimento para as nossas decisões. É de lá que vem a nossa força. Amém? Agora esteja sensível, porque de lá também é o que te mostra aquilo que você precisa resolver. É de lá que te mostra também aquilo que você precisa alinhar, o esquadro que você precisa alinhar. Amém? Amém. Uma vez eu escutei, eu nunca fui ver se isso aí é verídico, até talvez alguém saiba, mas eu escutei que após o jarro, como é que é o nome? O vaso de barro ele ser pronto, ele ficar pronto lá, ele é colocado uma luz nele, uma luz embaixo, ou no contra, para ver se tem alguma imperfeição. Uma luz forte, uma luz potente, que você coloca contra o barro, ele fica transparente, né? Fica aquele laranjado quando fica próximo. Então, o olheiro lá, após terminar todo o processo do barro, depois do jarro ir para o vaso ir para o forno, depois que teoricamente aos olhos ele está pronto, ele passa uma luz potente próxima, que daí começa a mostrar se tem alguma imperfeição, se tem alguma rachadura, porque se tiver alguma coisa não serve para nada. Se tiver ele pode ser tão lindo, ele pode ser perfeito aos olhos de qualquer pessoa, mas se a luz acusar alguma rachadura, pode jogar fora, porque o vaso está condenado. Amém? Gente, aí não precisa se preocupar somente no que as outras pessoas estão dizendo acerca de nós. A gente precisa se preocupar, é quando eu estou perto da luz de Deus. Quais são as imperfeições que eu tenho me apresentado? O que é que eu preciso resolver? Entendeu? O que é que... Cara, o que é que se colocar mais aqui estoura? O barro, quando vai fazer um barro, não é qualquer barro que se transforma em argila. Entendeu? Não é qualquer terra que se transforma em um vaso. É uma argila. Tá entendendo? Então quando a gente fala assim, o homem ele veio do pó porque ele foi feito do pó. Ok. O homem, ele foi feito do pó. Mas o que se transforma em argila não é qualquer pó. Você está entendendo que até o pó é o melhor para mim e para você? Você está entendendo que Deus, quando ele foi criar o homem, ele não pegou qualquer pó. Ele não passou o dedo em algo e falou assim, é daqui que eu vou gerar o homem. Ele pegou a argila, o melhor, porque é dele que se transforma em um vaso.
Amém? Amém.